Amém. Glória a Deus. Quero dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo através da internet, através desse canal. Quero dizer para você, esta noite, que Deus tem uma palavra para você. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero transmitir ela para você. E eu tenho certeza que essa palavra vai penetrar no teu coração. Que hoje essa palavra vai fazer uma diferença para muitos que estão fora do caminho do Senhor. Para muitos que se afastaram da presença de Deus. Essa palavra se encontra, aleluias, no livro de João, capítulo 21. Amém? Nós vamos ler alguns versículos dessa passagem. Versículo 1 em diante vai dizer: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tibereias. E manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheciam que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, Pai Santo, Pai amado, Pai, mais uma vez me coloco diante da Tua presença, ó Deus. Pai, nesta noite eu te peço, ó Pai querido e Pai Santo, que Tu possa, Senhor, me ensinar, meu Pai, a transmitir a Tua palavra da Tua forma que Tu colocou no meu coração, ó Deus. E que essa palavra venha atingir, Pai, o coração dessas pessoas, meu Deus, que estão nos vendo através deste canal, através dessa internet. Pai, que essa palavra, ela venha penetrar no coração dessas pessoas, ó Pai querido e Pai Santo, e que venha fazer a diferença na vida delas, porque assim eu creio, meu Deus, na Tua palavra, que quando a Tua palavra, Senhor, penetra, ela faz a diferença. Amém? Amados, para que vocês tenham entendimento dessa palavra, quando Jesus ele estava para ser crucificado, quando Jesus ele foi preso, a palavra vai dizer que Simão Pedro nega Jesus por 3 vezes. E a palavra fala que na 3ª vez Pedro sai e vai chorar amargamente. Eu quero te falar uma coisa nesta noite. Talvez hoje você está precisando de uma cura. Talvez hoje você está sofrendo de um mal. Assim como Pedro estava sofrendo. Só que o mal de Pedro não era da carne, era espiritual. A palavra diz que o coração de Pedro criava pus. A alma de Pedro estava, aleluia, gemendo. A alma de Pedro estava ferida. Mas a palavra de Deus diz que ao 3º dia, em um domingo, após a morte de Jesus,
Duas mulheres vão ter ao túmulo de Jesus, porque era costume naquela época. E quando ela chega à porta do túmulo, ela encontra o túmulo aberto. A pedra estava tirada e havia um anjo sobre essa pedra. E esse anjo faz uma pergunta a ela: por que procura o vivo entre os mortos? Só que o interessante é que esse anjo, ele tinha um recado especial. Hoje, talvez, ou melhor dizendo, hoje Deus tem um recado especial para você, que anda afastado do caminho dele, que anda, aleluia, fraco na fé, talvez até que não aceitou ele ainda, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele chega para essas mulheres e diz: olha, ele não está mais aqui, mas ele tem um recado. Vai e diz aos discípulos e a Pedro para ir para Galileia, que ele está em diante deles. Mas por que Jesus falou, o anjo mandou o recado para os discípulos e para Pedro? Pedro não era um discípulo? Sim, Pedro era um discípulo, mas Pedro estava afastado. Pedro, ele estava com a alma ferida. E ele dá esse recado especial. Fala para Pedro e também. Agora pare para pensar um pouco, meu irmão, minha irmã. Quando as irmãs chegaram e deram o recado para Pedro, falou: olha, Jesus ressuscitou. E ele pede para você ir junto com os discípulos para Galileia. Pare e pense um pouquinho como é que ficou a cabeça de Pedro naquele momento. O que Pedro ia pensar ou pensou quando ele sai de Jerusalém até a chegada dele lá ao encontro com Jesus? Como estava a cabeça de Pedro? Havia negado Jesus por 3 vezes. Havia negado a sua fé, que ele disse que ia com Jesus até a morte. A sua honra. O que ele pensava? O que Jesus ia falar? Qual é a repreensão que Jesus ia repreender ele? Porque é assim, meus irmãos, que acontece com você que está aí afastado, que está aí fora da presença de Deus, que anteriormente estava firme com Jesus, e hoje não tem força para voltar. A maioria não volta, sabe por quê? Porque se preocupa com o que os outros vão falar. Quando chegar até a casa do Senhor, qual é a repreensão que você vai lançada sobre você? Mas Pedro foi. E quando chega, aleluia, ali na Galileia, quando ele chega, a primeira coisa que Pedro faz é ir pescar. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está afastada da presença de Deus, o inimigo coloca na cabeça dele para ele voltar para o que era antes. E o interessante é que os outros discípulos foram junto com ele. E foram pescar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Da mesma forma que Jesus te vê, Ele não muda. Os projetos e os planos de Deus para a tua vida, Ele não muda. Você pode até sair da presença dEle, mas os projetos que Deus tem na tua vida sempre vai continuar. Assim como Jesus tinha um projeto com Pedro.
Quando ele entrou naqueles 2 barcos na praia, havia 2 barcos. Quando Jesus teve o primeiro encontro verdadeiro com Pedro, teve aquele particular com Pedro, que ele chegou e entrou no barco de Pedro e falou: Simão, afasta um pouquinho o barco da praia. Porque Jesus pediu para Pedro, naquele momento, afastar o barco da praia? Quero te dizer algo muito importante. Porque muitas das vezes os amigos meu e teu atrapalham você ouvir a palavra de Deus. E Jesus naquele momento queria ter um particular com Pedro. E se ele tivesse aquele particular com Pedro, no momento que estava ali os amigos de Pedro lavando as redes, talvez Pedro não tinha dado ouvido à voz do Senhor. Muitas das vezes eu e você temos que se afastar de certas pessoas para poder escutar a palavra do Senhor. Mas voltando para a palavra, os discípulos estavam pescando a noite toda, assim como da primeira vez. E Jesus chega pela manhã, faz uma fogueirinha, olha para o mar e pergunta: filhos, tem alguma coisa aí para comer? E um responde e fala: não, porque não pegamos nada a noite toda, não peguemos nada, nenhum peixe. Jesus, como da primeira vez, diz: lançai a rede à direita e vocês apanharão. E eles lançaram a rede, e a palavra diz que eles já não podiam nem tirar a rede da quantidade de peixe. O interessante é que um conhece a voz do Senhor. E olha para Simão e diz: Simão, tu não conheces essa voz? Não está reconhecendo, não? É o Mestre, é Jesus. E Pedro, naquele momento, a palavra diz que Pedro estava nu, cinge-se com suas vestes e pula ao mar. Porque muitas das vezes, quando eu e você está afastado da presença de Deus, está fora da palavra de Deus, a gente fica assim, nu, espiritual. A gente não enxerga quando a palavra vem de frente para mim e para você. A gente não quer dar ouvido na palavra que é direcionada ao meu e ao teu coração. Mas a palavra fala que quando os discípulos chegam à praia, Jesus já estava com um banquete preparado. Já tinha o pão, faltava o peixe. E a palavra fala que depois que eles comem, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, chegou a hora de nós termos outro particular. Porque Jesus sempre vai ter algo para falar para mim e para você. Seja você que está fraco, seja você que acha que está forte, sempre vai ter uma palavra para você e para mim. Eu posso olhar pelos meus olhos espirituais e ver Pedro coçar a cabeça e falar: é agora. Só que Jesus não é como eu e você. Como eu disse, os projetos que Deus traça para mim e para você sempre vão estar disponíveis para mim e para você. Talvez você possa até desistir do projeto de Deus na tua vida. Mas Deus nunca vai desistir de você. Jesus cata Pedro pelo ombro, eu vejo ele caminhando pela a praia, e Jesus lança uma pergunta para Simão. Simão Pedro,
filho de Jonas, ama-me mais do que esses que estão aí? Pedro diz: eu amo, Senhor. Continuando, Jesus lança outra pergunta e diz: ama mesmo? Pedro fala: amo, Senhor. E Jesus fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, não desiste não, que eu não desisti de você. O meu projeto continua, Pedro. A nossa parceria, Pedro, vai continuar. O projeto que Deus tem na tua vida vai continuar. Continua. E Jesus lança a terceira vez: ama mesmo, Pedro? Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele fala: apacenta, Pedro, meus cordeiros. E continua andando na beira da praia. Vejo Jesus conversando com Pedro, dando instruções para Pedro, falando com Pedro. Pedro olha para trás e vê um discípulo seguindo. E o interessante é esse é a chave. Pedro olha para o lado e fala: Senhor, e esse? Jesus olha para ele e fala: Pedro, se eu quiser que ele fique até a minha volta, ele vai ficar, Pedro. Mas tu, Pedro, me siga. Jesus está falando para você hoje que está afastado, que os planos dele para contigo ainda não acabou. Que o plano dele para com a igreja ainda não acabou. É tempo de voltar. É tempo de se erguer. É tempo de se fortalecer. Os projetos de Deus na tua vida ainda não se acabou. Os projetos de Deus na vida da igreja ainda não se acabou. E o mais interessante disso tudo, Jesus traz Pedro para o mesmo lugar, a mesma ocasião que ele encontrou Pedro a primeira vez. Que eu quero passar para você nessa noite. Para você que está me escutando, para você que está me vendo, através deste canal, através da internet, aonde você estiver, sempre há tempo para um recomeço. Sempre há tempo para voltar. Os planos de Deus para a tua vida não parou. Assim como não parou para Pedro. Se Pedro não tivesse dado ouvido àquele recado e tivesse ficado estacionado, eu creio que o nome dele não estaria escrito aqui nessa. Não seria esse discípulo tão citado dentro da Bíblia. Não queira parar o projeto de Deus na tua vida. Há tempo de recomeçar. Há tempo de voltar. Ainda é tempo. E se você quiser fazer isso hoje, você pode fazer da onde você está. Não espere para amanhã, para ir numa igreja, não. Aí onde você está, você pode baixar sua cabeça e se reconciliar com o Senhor. E voltar para os pés do Senhor Jesus. Volte
porque ainda é tempo. Os projetos de Deus são grandes na tua vida. Coloque essa pus para fora do teu coração. Tire a enfermidade dessa tua alma. E venha se alegrar com Jesus novamente. Hoje é dia de recomeço. Essa é a hora. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa Jesus fazer morada dentro de ti. Quero orar com você nesta noite. Pela fé, eu já profetizo um recomeço na tua vida. Pai Santo, Pai amado, tua palavra foi ministrada, Senhor, nesta noite, ó Deus. Pai, que essa palavra venha fazer efeito no coração daqueles que escutaram, Pai querido e Pai Santo. Que ela venha penetrar, meu Deus, que ela venha crescer como uma semente forte, Papai querido e Pai Santo. Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que muitos que ouviram essa palavra que estavam afastados da tua presença, Pai, hoje, pela fé, estão entrando na tua presença novamente. Eu já te peço, meu Deus, que tu venha fortalecer a cada um desses, meu Deus, que está recomeçando hoje novamente contigo, ó Pai. Porque eu sei que os teus projetos para a vida de cada um deles, ó Deus, continua. Porque nós podemos nos afastar de ti, Senhor, mas tu nunca se afasta de nós. Espírito Santo de Deus, toma a vida da tua igreja. Pai, fortalece a cada dia mais a fé do teu povo, ó Deus. Que o inimigo não venha ter poder, Senhor, para desviar o foco, que é a salvação, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu entrego a cada alma que está me escutando nesta noite, através deste canal, meu Deus. Eu coloco cada uma na tua presença, Senhor, cada família, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, cada filho, mãe, pai, cada pessoa, meu Deus, que se encontra afastada da tua presença, Senhor. Eu coloco elas diante de ti, meu Deus, nessa noite. E te peço, Senhor, assim, meu Deus, como tu foi com Pedro, assim, Pai, seja com eles também. Graças te dou, ó Deus, por este momento, Senhor. Por esse pequeno momento, Senhor. E te peço as bênçãos sobre estas almas. Amém. E graças a Deus.